Olá, bom dia! Sou o professor Alaércio, da Escola SEC. Hoje estou com mais uma aula de matemática e o nosso tema da aula de hoje é quadriláteros. Vem comigo aprender mais essa dica com o mestre Alaércio? Pois bem, vamos começar pela definição do que é um quadrilátero. Alguém lembra aí? Alguém está se lembrando do que é um quadrilátero? Vamos lá, eu vou dar a dica para você, vem comigo. Quadrilátero é um polígono com 4 lados. É um polígono com 4 lados. Você provavelmente já viu muitas figuras planas por aí nas construções civis. Com certeza você vai ver muitos modelos de casa, muitos designers, que você vai ver provavelmente essa figura, né? E aí você vai deparar e vai se fazer a pergunta, o que é? Qual figura é? Então, é um quadrilátero. Quando você viu que tem 4 lados, é um quadrilátero, né? Vamos aos exemplos. Os exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho aqui, né, um retângulo, né? Aqui eu tenho um trapézio, um losango e um quadrado. São os modelos, né, de um quadrilátero. Bom, aqui eu tenho os pontos, né? Os pontos, né, dos elementos que compõem o nosso quadrilátero, né? Aqui eu tenho os vértices, os lados, né? E aqui, passando aqui ao meio, traçando essa diagonal aqui nessa figura, eu vou ter dois triângulos, né? Com certeza, qualquer quadrilátero pode ser dividido em dois triângulos. Sim, professor. Beleza. Logo, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 2 vezes 180 graus, ou seja, somando 180 mais 180, eu tenho 360 graus. Isso mesmo, moçada. Olha só, existem quadriláteros, dois tipos de quadriláteros, os convexos e os côncavos. Vamos conhecer cada um deles? Vem comigo, eu conto tudinho para você. Bom, aqui está o quadrilátero convexo, mais conhecido como trapézio, né, quadrado, aquele que não tem uma entrada interna na minha figura plana, eu chamo de quadrilátero convexo, ou seja, os dois, né, as duas laterais, elas não se encontram, né, não se encontram com as outras duas laterais, certo? Aqui já ao contrário, ao quadrilátero côncavo, né? Ele já existe essa entrada interna dentro da minha figura quadrilátero. Tá ok? Dentre os quadriláteros convexos, podemos formar dois grupos. Quais são eles, mestre Laércio? Segure na dica, se ligue! Olha só, nós temos os paralelogramos e também os trapézios. Vamos conhecer quem faz parte dos dois grupos? E isso é muito importante para você na hora lá de você fazer uma boa definição entre um grupo paralelogramo e os trapézios, porque senão você vai confundir tudo, né? E aqui a gente não deixa confundir, não. Olha só, paralelogramo, eu conto tudo. É só se ligar aqui no nosso canal, Mestre Laércio, e também seguir a gente na rede social, que você vai ficar por dentro das novidades. Olha só, aqui eu tenho o grupo dos paralelogramos, olha as figuras bem conhecidas, né? Eu tenho aqui um losango, um retângulo, né? Um paralelogramo e também um quadrado, certo? E aqui os trapézios, como vocês já podem ver, aqui são as duas figuras dos trapézios, olha. Agora vamos conhecer os quadriláteros quanto aos ângulos e lados, né? Vamos ver essa classificação deles aí, ó. Bom, primeira coisa, o paralelogramo obliquângulo, né? É essa figura aqui, ó. Então, ele possui lados, ângulos e lados opostos geometricamente iguais. Como assim? Bom, aqui olhando aqui, este lado aqui no vídeo, mostrando aqui no vídeo, é exatamente igual a este outro lado, ou seja, o lado oposto, né? Olha só, tem a mesma medida, né? Provavelmente. E este lado aqui inferior é também igual ao oposto, que é o lado superior. Provavelmente, né? Com certeza. Vamos conhecer agora losango, né? O losango é essa figura aqui que tem geometricamente os lados, todos os 4 lados iguais. Como assim? Tem a mesma medida. Se eles são iguais, provavelmente tem a mesma medida. Ângulos opostos geometricamente iguais. Olha aqui, ó. Até foi marcado aqui propositalmente para vocês verem que tem a mesma medida. Ele só está um pouco esticado, tá? E aqui eu tenho o retângulo, né? O retângulo
é uma figura plana, geometricamente plana, que possui 4 ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus, como vocês podem perceber, lados opostos geometricamente iguais. E, por último, o quadrado. Como é que é o quadrado, professor? Como assim? Esse quadrado são 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos internos de 90 graus. E eu tenho, então, todos são geometricamente iguais. Esse é o nosso quadrado perfeito. Quanto os quadriláteros, quanto a diagonais. Vamos lá, diagonais. Dentre eles tem-se paralelogramo obliquângulo, que nenhuma das diagonais são iguais, ou seja, elas são diferentes. Você passando a diagonal, você percebe que elas são diferentes, não tem a mesma medida. E o losango, professor? Bom, então diagonais perpendiculares, tanto passando aqui no eixo em pé, no eixo Y e no eixo X, né? Aqui, o retângulo, né? Já estamos finalizando quanto a diagonais. Retângulo, quanto a diagonais, tem a mesma medida, ou seja, o mesmo comprimento. Se você passar uma diagonal, né, de um lado e do outro, você vai perceber que tem a mesma medida. Vamos para o quadrado. São diagonais perpendiculares, elas se cruzam, né, formando um ângulo reto e aí com o mesmo comprimento, tá certo? Vamos para a parte final quanto aos eixos de simetria. Dentro dos paralelogramas tem-se o paralelogramo obliquângulo, que não tem eixo de simetria. Aqui, 2 eixos de simetria, é o losango, ou seja, olha aqui, tá? Ele é assimétrico. E aqui o retângulo também, né? Tem o eixo de simetria, vamos passar aqui o eixo Y, o eixo X, tá certo? E por último o quadrado, né? O quadrado, 4 eixos de simetria. Então, novamente, paralelogramo não tem eixo de simetria, losango tem 2 eixos, o retângulo tem 2 eixos e o quadrado, 4 eixos de simetria. Ficamos por aqui, até a próxima!